Olá, pessoal do nono ano. Eu sou a professora Gisele de Geografia. Estou fazendo esse vídeo para nós relembrarmos um dos temas que são presentes no terceiro bimestre, que se trata da questão da globalização e das inovações industriais, tanto no campo da cidade quanto da agricultura, né, do campo. Então vamos lá. Nós vamos falar rapidamente de globalização, agricultura e urbanização do Brasil. Como que essas coisas estão relacionadas e como que a produção industrial, tanto no campo quanto na cidade, ela gera desigualdade social. Gente, na década de 60, 70, houveram grandes transformações no Brasil no campo da indústria e da agropecuária. E essas transformações acompanharam aquilo que estava acontecendo em todo o Brasil no campo da urbanização. Então, as cidades começaram a ficar muito lotadas, como podemos ver nessa foto aqui do Rio de Janeiro, com muitas pessoas na praia, muitos carros. E a industrialização também estava em alta. Por isso, vemos também essa quantidade tão grande de carros que demonstra a potência da indústria automobilística em expansão. Então, houve nesse período, acompanhando toda essa tendência de crescimento do Brasil em vários aspectos, houve a reestruturação da produtividade agrícola. O que significa? O Brasil, que antes era caracterizado por pequenos agricultores rurais ou então agricultores de médio porte, começa a lidar com uma agricultura de grande propriedade, de grandes espaços territoriais, e também em conjunto com a abertura desses grandes parques industriais, né? Empresas industriais aí distribuídos por toda a parte do país. Então, quais foram os motivos dessa transformação agropecuária, né? Dessa expansão? Porque o consumo urbano estava aumentando, né? Você imagina o consumo que demandava todas essas pessoas que moravam na cidade. E o que elas consumiam, de certa forma, tinha que vir do campo, né? Principalmente relacionado à alimentação. Mas, para além disso, uma das principais coisas que eram visadas com essa expansão da agropecuária era a produção de commodities, que são mercadorias não perecíveis, ou seja, que não estragam, para exportação. Então, o Brasil ele queria alavancar nesse processo de produzir em grandes quantidades para exportar. Então, não era só apenas uma demanda do nosso país, uma demanda de consumo interno, mas também externo. Então, essa produção globalizada que hoje nós chamamos de agronegócio e que é muito forte no Brasil, até os dias atuais, ela gira em torno da competitividade da economia de mercado. Então, cada vez mais as empresas de exportação, elas querem produzir em maiores quantidades para garantir o melhor preço. Então, os ramos do agronegócio brasileiro são essas produções de commodities, que eu já falei, soja, café, suco de laranja, e combustíveis renováveis como o álcool da cana-de-açúcar, e a produção de matéria-prima para industrializados e também produtos in natura, que são as frutas tropicais. Então, se por um lado, economicamente falando, o agronegócio pode ser realmente um bom negócio, a longo prazo ele não é tão interessante porque ele é uma forma de organização econômica que fica muito dependente da indústria.
e da ciência. Então, como essa produção industrial no campo tem que ser em larga escala, eles começam a criar vários procedimentos científicos para fazer com que esse processo aconteça a todo custo. Então, a implementação de muitas máquinas agrícolas no campo, então se cria muitos maquinários para trabalhar no campo. A aplicação de insumos químicos, os chamados agrotóxicos, que são fertilizantes, adubos e inseticidas que vão proteger essas plantações, que muitas das vezes ocorrem em solos que não são tão férteis, não acontecem em anos que são em estações do ano que são propícias para plantar esse determinado produto, porque hoje nós sabemos que a natureza ela tem o seu ritmo. Então, ela nos favorece a desenvolver determinadas atividades econômicas voltadas para o campo de acordo com cada época do ano. Então, o agronegócio, nessa ânsia de produzir em larga escala, ele acaba criando todas esses aparatos científicos, químicos, para assegurar a todo custo essa produção. E aí tem a biotecnologia também, que são sementes modificadas que as pessoas chamam de transgênicos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas olha, todo alimento transgênico ele vai vir com essa marca, esse logo do T. Mas o que seria um transgênico? Seriam esses alimentos que são geneticamente modificados, e isso significa que você transforma toda a estrutura natural da planta, fazendo com que ela não tenha mais a sua estrutura atômica natural. Então, já existem diversos estudos falando das consequências dessa manipulação genética para a saúde dos humanos e a saúde do planeta como um todo. Então, quais são as consequências dessa revolução verde, que eles chamaram esse desenvolvimento exacerbado da agropecuária que começou na década de 70, eles chamaram de revolução verde. Isso criou toda uma propaganda de que a revolução verde viria para matar a fome da população. Se por um lado nós acreditamos nisso, a primeiro momento, hoje nós percebemos que existem muitas contradições nesse processo. Por quê? Apesar de produzir em grande escala, a Revolução Verde, né, esse agronegócio, ele aumenta a produção, mas ela é voltada para a exportação. Então, não necessariamente quase nada do que é produzido aqui no Brasil fica no Brasil. Então, não se está muito interessado em garantir essas qualidades de vida para as pessoas que estão aqui, né? O foco é a economia de mercado, né? Então, essa agricultura também fica muito dependente da indústria. Então, se cria diversos produtos através, né, desses insumos que é feitos no campo. Então, vai acontecer o que a gente fala de mudança dos hábitos alimentares. Se a gente pegar a quantidade de produtos industrializados que eram consumidos por uma pessoa, igual nós nos anos 60, e a quantidade de produtos industrializados de uma pessoa de hoje, né, o quanto que uma pessoa de hoje consome produtos industrializados, a diferença vai ser gritante, tipo, mais de 100% de diferença, mais de 200%. Então, essa expansão da agricultura industrial mudou os hábitos alimentares e diminuiu a qualidade da alimentação dos brasileiros. E assim, esse tipo de economia fica muito influenciável ao mercado internacional dos preços
Então, por exemplo, esses dias nós vimos o aumento do arroz. O arroz aqui, como podemos ver, esse saco chegou a custar R$ 43, foi um marco histórico, assim, nunca tinha acontecido isso. E por quê? Porque o dólar, ele está alto. E por que que os agricultores do Brasil precisam de dólar? Porque eles importam diversos tipos de veneno, de aparatos para esse tipo de agricultura, que não existe aqui no Brasil. Então, eles aumentando essa demanda por esses equipamentos que eles precisam para produzir, eles aumentam o preço do nosso produto. Esse é um dos fatores, né? Existem vários. E aí, existe essa diminuição da produção e do consumo localizado. Ou seja, as pessoas que tinham antes uma agricultura familiar e elas eram responsáveis por vender para a região que elas convivem, que elas vivem, elas foram perdendo espaço. Porque hoje em dia nós estamos muito mais habituados a ir no mercado comprar um arroz que é produzido sei lá onde, muito longe daqui, do que se informar se existe algum produtor de arroz na região que não produz em larga escala. Então, muitas famílias ficaram em situação de insegurança no campo por conta dessa economia agro nova. E, inclusive, muitas pessoas migram para as cidades, né? Migraram e migram, ocasionando o que foi chamado também de êxodo rural, né? As pessoas que eram acostumadas a viver no campo, não conseguindo mais, mudaram para as cidades, aumentaram a quantidade de pessoas nessas cidades, né? Em espaços, muitas das vezes, de vulnerabilidade, como são as favelas. Então, tudo isso gera desigualdade, né? Todo esse sistema. E aí tem também a perda da biodiversidade. O que isso significa? Significa que se perde floresta com esse tipo de prática econômica do campo, porque se pratica o que eles chamam de monocultivo, ou seja, são grandes plantações de uma coisa só, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, ou é soja ou é milho. E aí eles desmatam, né? Se desmatam uma grande quantidade de território aqui, como vocês podem ver, só ficou um pouquinho ali de floresta, quase nada, para se plantar a mesma coisa, que é o quê? Soja ou milho, que muitas das vezes vai ser exportado, nem vai ficar aqui no Brasil. Então, isso gera uma perca da biodiversidade brasileira, que também tem a questão dos agrotóxicos, fertilizantes que fazem com que poluam-se nossos rios e que tenha uma quantidade significativa de veneno na nossa comida. Então, é um tipo de economia que leva essa ideologia de que é preciso produzir muito para matar a fome, né? Mas a gente vê todas essas contradições que não são muito interessantes, né, para a vida do ser humano, do brasileiro como um todo. Então, é preciso termos um olhar mais crítico quanto a isso para que cobremos atividades industriais que sejam econômicas mais equilibradas, né? Mais equilibradas também com o apoio a outras formas de agricultura, como a agricultura tradicional, como vocês estão vendo aqui, essa plantação de mandioca, você vê uma boa área, né, de preservação aqui atrás. Com certeza, essa plantação de mandioca ela é bem produtiva. E assim, a gente entender que é a agricultura familiar que coloca a comida na nossa mesa. Porque o agronegócio geralmente planta coisas muito específicas, né? Que não são
o suficiente para nosso consumo. E a maioria das coisas que ele planta é para exportação. Então, com a agricultura tradicional, nós teríamos menos maquinários, agrotóxicos, fertilizantes, mais biodiversidade da natureza, né? Mais floresta e mais condições de vida das comunidades rurais, né? Das pessoas que estão ali trabalhando e impulsionando a economia local. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido e que eu tenha ajudado na compreensão desse estudo. Bons estudos para nós. Tchau, tchau.